Fala galera, vamos dar continuidade aqui à aula de Continuation Bet fora de posição, Cutoff vs Button, 35 blinds. Eu peço que vocês, para vocês, né, para quem não assistiu o primeiro vídeo que eu gravei abordando alguns boards aqui, ó, abordei esse high, Ace High Seco. Acho que foram 5 tipos de boards que eu abordei na primeira aula. Lá tem todos os detalhes dos ranges que a gente utilizou. Enfim, tem algumas explicações lá sobre ranges polarizados e outras coisas. É importante que vocês assistam a primeira aula para que não fique faltando nenhuma informação para essa, né? Beleza? Então vamos já dar continuidade aqui, jogo rápido, bate-bola, nos próximos boards que a gente quer abordar. Fechou? Vamos lá, eu já separei aqui ó, um medium card. Eita, esqueci das duas brothers aqui, mas depois a gente pega ele depois desse que já está selecionado, tá? Então bora lá. Medium cards eu coloquei de 9 a 6 com X que é um 4 aqui, que não entra bem como medium card, né? Bem low card. A gente vai ver esse board depois aqui. Então vamos lá. Button vs Cutoff, os ranges são esses aqui que vocês estão vendo aqui por alto no espectro aqui. A gente vê que tem uma frequência bem baixa de checks, 25% de checks, e tem uma preferência para um sizing bem alta, né? Então, quando a gente para analisar o range de flat do vilão, é um range que vai ter bastante 8s e 9s, se ele fleta bastante essa suíte de connectors. Eu coloquei full frequência aqui. E quando a gente tem provavelmente quando a gente tem a parte mais forte do range, ele já quer betar alto para extrair desses floats, provavelmente, né? Então o par de rei, dama, vala vai tudo pro size altão mesmo. Ele vai ter alguns floats de 10 valete, alguns 10x, valete x que vão precisar defender, né? Então nesse board aqui fora de posição, a size preferida é um size alto. E vai ter frequência de sizings baixas. Vamos ver aqui o que é que ele prefere para beta baixo, né? Eu, por simplificação, optaria por beta tudo alta mesmo, porque é só 3% de size ali, mas de frequência, mas vamos ver o que é que ele opta por ter frequência de bet baixo, né? Então ele pega alguns 4s, rei 4, ou checa ou beta baixo, interessante. Alguns 8s, vão betar aqui por size embaixo. O 8-8 tá bem mixado, que são trincas, né? Acho que eu botaria tudo alto, até as trincas, tá? Botaria tudo alto. Que mais? Que tem mais frequência? Tá bem mixado, mas os pares baixos aqui, ó. Quer dizer, os pares baixos não, porque 4-4 é trinca também. 5-5, 6-6 e 7-7. Tá bem mixado. Não tem tanta preferência de como, porque é um board rainbow, né? Mas eu acho interessante betar isso justamente para negar a equidade de overcast, né? Vamos ver no size alto, né? Quando a gente beta alto, tem que defender bastante coisa, mas ó, já tem uma frequência de fold aqui com rivalete, por exemplo, de espada, e que acho que overall o field não vai defender isso aqui como, acho que não vai defender isso aqui nem perto do que deveria. Tipo, rei 7 aqui, acho que já vão foldar full, eles não vão, quer dizer, pode ter float por conta do 7, né? O 7 tem bastante interação com 8 e 9 ali, mas não sei, acho que o field já folda isso direto, tá? Os Ace High também vão foldar bastante, ó. As overs, isso aqui é muito interessante a gente betar aqueles pares baixos lá e negar bastante a equidade dessas overcards aqui. É interessante notar que o Dummy Valete Off, os caras vão ter que defender, né? Que são frutos bastante naturais. E como a gente colocou um range bem enxuto, se a gente for comparar com o range GTO mesmo lá, ele precisa ter esses combos aqui para defender mesmo. É o que ele vai ter que defender, o que ele vai ter que chegar para turn e rivers, né?
interessante. Beleza? No geral, bet alto. E pode checar, vamos ver o que aquele algo tem que checar mais. As bordas mesmo, assim, que não vão ter tantas projeções, né? Pode pegar alguns sets para checar. E aí você joga por delay. Acho que isso aqui provavelmente joga por check call. Vamos ver que é check. Isso aqui é o bet versus misted dele, né? Vai betar bastante. Vai para uma size baixa quando prefere betar, mas vai betar bastante. Vai ter bastante check também, mas não é bem o tempo que a gente quer abordar aqui, bet versus misted, né? Enfim, o que eu quero ver é o que a gente paga depois que ele beta. Era o 7x, né? Depois que ele beta já foda bastante 7x, interessante. Enfim, vamos voltar aqui o foco da aula. CBET OP. Então, bordos medium com a low card, a gente vai ter uma frequência de bet alta fora de posição, justamente para tentar negar a equidade de overcards, né, de brothers e tal. Óbvio que ele ainda vai ter bastante floats naturais, mas vai foldar bastante também. Beleza? Vamos ver se duas brothers com flush draw que eu não coloquei o ok aqui, provavelmente a gente não viu no último encontro, né? Vou tentar correr porque enrolei um pouquinho aqui, tem 6 minutos já de gravação. Vambora. Vamos escolher do board aqui. Duas brothers com flash draw. Duas brothers com flash draw. E, se eu não me engano, esse rei dama assim foi o que a gente viu, né? Esse rei dama assim, se eu não me engano, foi o que a gente viu, cara. Mas provavelmente foi o que a gente viu. Esse rei dama 3 vai ser a mesma coisa. Eu acho que a gente viu esse bordo aqui, viu? Esse com flash draw, acho que a gente viu. Eu acho que a gente já viu isso aqui. Tem que olhar na última aula lá mesmo. Mas enfim, só para recapitular, bordos que tem broadways conectadas, rei dama, valete 10x, 10 valete x, 10 dama x. Esses tipos de bordos, quando a gente está fora de posição, o cara que está em posição vai ter bastante flows naturais, porque o range de flat pré-flop dele é bem condensado em brothers e suite de connectors, que vai ter que defender naturalmente todas as brocas, todos os flush draws, todos os backdoors que tiver, alguns backdoors de flushes. Então o nosso range não vai ter tanto benefício em negar a equidade, porque ele vai ter floats naturais, então ele não vai foldar muito, porque ele tem que se defender. E a gente só vai ter tanto incentivo de betar com as mãos que já são valor mesmo, porque vai ter que extrair algumas streets, né? Então, ou construir um pote para chovar o turns ou rivers, enfim. Nesse SPR de 30 blinds a gente precisa ter essa dinâmica também. Então, provavelmente ele vai optar para ter bets com mãos mais fortes, com mais coerência, né? Ou com bastante... com as mãos mais fortes, ou seja, os ais, os top pairs mais fortes com kicks melhores, dois pares vai betar bastante, justamente para ter essa dinâmica de extrair dos floats naturais e construir um pote para streets futuras. A lógica é bem essa. O restante vai jogar por muito check para ter um range de check bem construído e bem defendido. Beleza? No mais, é isso aqui. Que eu lembro que eu já falei isso na outra aula, não sei se todo mundo chegou a assistir, mas é um ponto interessante a gente pensar isso. Esses bordos com duas brothers, principalmente dama e rei high, fora de posição, joga mais por check mesmo, tá? Vou botar o ok aqui de novo, porque já falou dela, né? Então vamos lá procurar low cards. Low cards,
No caso, vai ser no caso de 2 a 5, né? Vão ter poucos bordos aqui, mas vamos ver um Rainbow. Interessante. Será que rodou certo isso aqui? Nossa senhora. Esse aqui me surpreendeu jogar por 100% de check. Surpreendeu pra caralho. Interessantíssimo. Puta que pariu. Esse bordo aqui eu vou colocar um asterisco nele. Eu vou estudar ele à parte depois. É um bordo relativamente seco que não conecta tanto com o range flash do em posição ali do button. E me surpreendeu bastante. Eu achei que teria bastante bets. Tô tentando ver alguns porquês aqui, mas eu vou pular esse bordo e estudar ele à parte, assim como eu vou fazer com monotons. Monotons tem características bem peculiares, que são só deles, e esse aqui aparentemente tem características iguais. Beleza? Vou ver se eu acho algum com flush draw. Não vai ter, será? Aqui tem. Mas aqui é dobrado. Bordo dobrado também tem características. Mas se bem que o outro também é. Não, o outro era esse aqui, né? Então, aparentemente é uma característica desse tipo de bordo. Vamos ver outro aqui. Os bordos dobrados vão ter mais CBETs, aparentemente, mas é bem baixo ainda. Interessante. O que eu tô pensando aqui, mas eu não tenho tanta certeza, o range IP ainda vai ter bastante AIs, principalmente os ASs suited, né? Porque eu coloquei poucos ASs off pro range flat, que vão ser floats naturais, os ASs aqui, eu acredito, todo esse raio. Então, não, mas não tem tanto sentido ter 100% de check, velho. Eu vou precisar pensar um pouco mais a respeito desse board. Não vai ter jeito. Vamos para os pareados baixos, que o que a gente viu também, a gente viu aqui por alto. Pareados baixos, 332, 334, 223, vão ter bastante checks. Acredito que tudo isso se faz por interação de range e joga por delay CBET ou para check raises, que é estratégias que a gente precisa abordar em outros encontros desses aqui. Então, o que a gente só consegue notar é que vai ter bastante checks, né? Vamos ver aqui o que é que ele pega para betar, pelo amor de Deus, né? Alguns ases, né? E uma coisa interessante que a gente pode notar também é que o size preferido é size maior, de 66%. Mas os 3 ele já vai pegar para betar tudo alto, para pegar betar tudo alto. Interessante que as eyes rei joga por full check, que na prática não sei se o field joga assim.
Vala Vala Dama Dama que necessita mais de proteção, né? Então, já beta mesmo. Interessantíssimo essa, essa, essa parada aqui. Como a nossa intenção é fazer um armap mesmo, só passar um rabo de olho e se surgir alguma dúvida mais profunda, como no caso surgiu, vai requerer um estudo mais aprofundado em relação a isso. Eu vou ter que gravar novamente, né, depois de ter chegado a algumas conclusões, analisar isso aqui com uma cabeça mais fria e chegar a uma conclusão mais precisa. Beleza? Então, pareados baixos a gente viu, low card está com asterisco, monotônico está com asterisco, pareados médios, esse aqui pode ser mais interessante. Opa, 886 é interessante. Olha, esse aqui eu gostei. 886 a gente vê frequência maior por checks, preferível em sizes maiores, mas interessante pensar que tem mais bets aqui do que no size embaixo. Vamos parar pra pensar. Aquele beta mais, beta bastante overcards, beta bastante no made hints, que faz parte dessas overcards aqui, né, que é a grande maioria. Então beta bastante nesse bordo dobrado aqui, porque nosso range vai ter bastante 8, pouco 6, né, mas bastante 8. Acho que a nossa vantagem de nuts aqui é bem alta quando a gente compara a quantidade de 8 do range do vilão, por exemplo. Então, mas vamos ver que o bordo dobrado no 6 talvez mude um pouco. Porque na real nem mudou, viu? Vai ter mais bet ainda. Interessante que a gente nem tem tanto 6 assim, né, velho? Mas a gente vai ter os 6 mais fortes e ele vai ter tipo 6, 7 só, 6, 5. Mas vai ter bastante 9 no range dele que tem que defender e a gente já extrai bastante pra caralho. Deve ser por isso que tem mais sizes altas e bastante bet, somando as duas, pouquíssimos checks. Interessante isso, hein? Legal. Vamos ver outro tipo de bordo aqui, ó, 885, esse é legal. A gente não vai ter tanto 5, se a gente for parar pra analisar. A gente não vai ter tanto 5, mas vai ter bastante 8. E olha que interessante isso aqui, ó, velho. A gente não tem tanto 5, ou seja, a gente não tem a vantagem de nuts. A gente só vai ter as 5 e rei 5. Só que a gente vai ter bastante 8, certo? E isso faz com que a nossa frequência de check, olha como essa interação de bordo é muito foda, como um pouco é foda demais. Essa interação que a gente tem tendo bastante 8 faz com que a gente cheque bastante. E eu acho que provavelmente vai checar os 8 só, né? Ó, vai checar bastante 8. Vai ser bem mixado, óbvio, né? Porque é quase 50-50 se a gente comparar as duas frequências aqui. Mas o que a gente precisa entender é, a gente não tem 5 praticamente no nosso range. E a gente só vai ter 8. Então é melhor a gente jogar geralmente por botar os 8 pra jogar por check call, ou pegar os melhores 8 e betar no size alto, que é o que ele tá fazendo aqui, né? Pegar o Ice 8, Dama 8. Aí os piores já beta com a frequência um pouco menor de size alta, mas tá bem distribuído aqui, não dá pra gente tirar nenhuma conclusão.
Porque o moleque ainda tem flush draws aqui no board, né? Então aí rei 8 off, vamos ver. Rei 8 off tem preferência por ter a bloca do rei de paus ali, parece ser razoável ter ela para range de bets, para betar mais os reis de paus. Interessante isso. Mas o que a gente consegue notar assim, uma diferença bem clara na dobra a diferença, né, do 665 ou do 668 ou 669, não sei, e o 885, que aqui a gente tinha, sei lá, 15% de check, e nesse board aqui agora a gente tem 48% de checks, né? Pensar nisso, a interação, quem tem mais nuts. Ó, esse 774 que parece ser interessante, que acho que segue a mesma linha do 855, né? 744. E vai ser aquilo que a gente, vai ser aquilo que a gente comentou aqui mesmo. A gente não tem 4 praticamente no range, tem só 4-4 com pouca frequência. Até o rei 4 aqui vai ter pouquinha frequência e tal. E aí ele pega o 7, joga por check, justamente para ter 7 no range de check para proteção, deixar protegidinho. Mas o 7-7 aqui, ó, 7-7 já beta pesadão, as quadras tem pouca frequência, vai betar de bica também. Interessante pensar que o rei 8, isso é legal. O rei 8, como tem, provavelmente por conta de os 5 vão ser bons para barrelar, os 5, os 8, os reis vão ser bons, os 6, né, vão ser bons para barrelar. Então ele pega os 8 e já bica, tá ligado? O 9 aqui não tô entendendo porque escolhe pra betar, pra mim não faz o menor sentido, mas é como que ele escolhe meio que para equilibrar. Mas ó, os 8 tem preferência por betar alto. E aqui ele pega os backdoors para betar no size alto também. Interessante ver esse quadradinho aqui, ó. Deixa eu clicar aqui no mid hands. Aqui são mãos que não são mãos feitas, né? Vamos dizer assim, no mid hands. Então ele vai pegar todos os backdoors, ó. Valete 10 com paus, espada ou ouros. Já vai para um bet alto, já porque vai ter projeções para barrelar no turn. Provavelmente a intenção é essa já. Então, se betou lá, dama 9 de espada. Espada no turn é outra, filho. E é poucas. Eu acho que vai pro size alto, provavelmente. Mas não é o que a gente vai abordar nesse encontro aqui. Não é segundo barril que a gente tá olhando. Beleza, então. Vamos lá. Ok. Vamos lá para os pareados altos. Esse aqui vai ser interessante também. Pareados. E é o último bordo que a gente vai. Pareado. Uai, não tá aparecendo pareado aqui não. O que tá acontecendo? Dama 5. Como a gente viu, essa interação de brothers e principalmente boards com damas e reis joga bastante por checks. Dama e rei high, principalmente na dobra, você joga só por check mesmo. Deixa eu ver outro board. As 5. Ops. Ó a diferença do As 5 pro Dama foda-se que a gente viu ali. Dama
Dama Dama 5 e Ás Ás 5, tá vendo? No Dama Dama 5 a gente checava 90% das vezes. No Ás Ás 5, no Ás Ás 5 a gente beta 99% das vezes. Por que isso acontece? O range que fleta é capado nos as mais fortes. Então eles, porque pela lógica com esse stack eles tribetariam os Ás e Rei, os Ás Ás, os Ás e Dama, os Ás e Valete com uma frequência bem razoável. Então o nosso range é muito carregado em ases também, principalmente os ases mais fortes. E quando a gente enfrenta um range capado desse jeito, a gente é aquela coisa que o Yuri fala, né, dos exércitos e pipipi. É uma analogia meio simplista demais, mas fica bem boa de enxergar. É como se o nosso exército tivesse muita força nesse board, né? Já que o exército do em posição, que é o Button que está fletando, não vai ter essa parte do topão do range. Então a gente consegue atacar bastante em sizes baixos. E caso a gente tome flat, a gente vai ter estratégias para turn ou river de continuar atacando de forma bem polarizada, né? Na minha concepção. Mas é bem interessante a gente ver essa diferença brutal aqui, ó, do Dama Dama 5 e pro Ás Ás 5. Eu vou até voltar aqui para vocês verem essa diferença, ó. Dama Dama 5, 95% de check, e o Ás Ás 5 é 99% de c-bet. É o range inteiro de bet, né? E por simplificação, pode betar tudo no size embaixo mesmo, que eu não vejo problema. Show! Vamos só ver aqui o que ele opta por betar para ter size em alto, né? Usar as melhores, né? Usar as melhores, deixa eu ver aqui. Dame Valete. Valete é uma pira que, sei lá, não vai ter tanta lógica não. Acho que tá botando isso aqui meio que só pra balancear os as mais fortes, eu acredito. Já que ele vai betar forte as e dama, as e rei e as valete em alguma frequência, ele pega algumas outras porcarias aqui, tipo dama e valete, assim, que talvez sejam blockers de as e valete ou alguma coisa assim. Deve ser essa pira aqui. Pega tipo os blockers de as e valete, tipo pega os valete X, as damas X, alguns rei X talvez, pra betar num size alto, porque bloqueia essa parte do range do vilão, né? De as com kick mais forte. Eu acredito que seja isso, mas por simplificação pode betar tudo no size embaixo mesmo. Tipo assim, essa linha de simplificação, assim, é boa e é ruim ao mesmo tempo. Você só não pode se acomodar nisso. É bem ruim. Eu passei por essa fase de querer tentar simplificar tudo e é muito ruim. Tipo, quando você começa a jogar mais caro, você começa a tomar na cabeça. Tipo, esse negócio de beta 30%, 70% turn, e você não vai passar também 22 não jogando. Só que você precisa ter linhas mais, mas até chegar lá eu acho coerente tentar simplificar e entender alguns boards assim, né? Tipo esses. Mas bora lá. Deixa eu ver quanto tempo já deu de falazada aqui. Já deu 28 minutos. Eu vou parar por aqui. Falta. Não, na real esse é o último. Esse é o último, né? Então a gente conseguiu abordar bastante todos os boards. A gente vai começar a ver para os próximos encontros estratégias de check raise e check call, e ver aborda, tipo assim, meio que destrinchar cada bordinho desse aqui com mais precisão, né, vamos dizer assim, abordar streets de turn e rivers. Mas eu tenho um pouco de medo de me devagar demais, porque eu acabo falando muita asneira durante o processo. Mas eu espero que vocês entendam, e eu preciso de feedbacks e sugestões, pelo amor de Deus. Na primeira aula acho que ninguém falou comigo,
Acho que talvez só o Danny Boy e o Igor. Só o Danny Boy e o Igor fizeram algum tipo de comentário sobre a aula em específico. Mas é muito interessante que vocês me mandem feedbacks. Eu preciso. E críticas, principalmente críticas. Eu preciso ouvir críticas a respeito de didática ou a respeito de alguma merda que eu falei aqui que vai de contra o que vocês pensam a respeito de qualquer esporte. Enfim, eu preciso desse retorno, tá? Aquele abraço pra vocês e mandem notícia. Falou!